Você já chegou a notar que sempre tem alguém que acaba estragando o esquema das coisas? Tudo parece estar indo bem, quando de repente aparece uma força contrária ao que foi proposto com todas as boas intenções. Não sei se sempre foi assim, mas é certo que desde que se conhece a história da humanidade, vivemos numa situação de dualidade. Bem e mal, certo e errado, luz e trevas, claridade e escuridão, amor e ódio, Deus e Satã, e por aí vai. A dualidade é uma das manifestações da fonte de tudo o que é, como o yin e o yang, frio, sombra, abstrato, subjetivo, caos, feminino. Já o yang, calor, luz, lógico, objetivo, ordem, masculino. Yang tende a se expandir, se afastar do centro. E yin tende a se contrair, a ir em direção ao centro. Estes exemplos são apenas para mostrar como é inerente a existência de opostos e que eles são apenas formas diferentes de existir de uma mesma realidade. A conjura é o tema do nosso 7º programa da série O Despertar dos Deuses, que será dividido em 2 programas, devido ao assunto ser bastante abrangente. E que começa agora, aqui pelo CCU, Consciência Cósmica Universal, o seu canal do conhecimento. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, 7. Estamos de volta para o segundo bloco de O Despertar dos Deuses. Vejamos o caso do ímã, mesma natureza, mas com polos contrários, frio e calor. Onde começa o frio e termina o quente? Sabemos que o frio excessivo queima, a geada queima a plantação. Mas será que o quente excessivo deve gelar? Penso que poderemos ter muitas surpresas ainda no que concerne no nosso conhecimento sobre o Sol. Outro exemplo? Amor e ódio. Mesma natureza, polos contrários. Tanto que tem gente que odeia muito outra pessoa que no final acaba amando, mas também tem muito amor que vira ódio no final. Tem gente que levianamente diz que os casos citados não são opostos coisa nenhuma, mas apenas formas diferentes de existir, afirmando ainda que as polaridades ditas opostas não devem ser interpretadas como bem e mal, pois isso é uma criação da mente humana, não existe tal coisa, e que isso é uma questão apenas de opinião. Bem, que a coisa criada pela mente é certo e verdadeira, mas pelas leis atuantes no mundo tridimensional é o único meio das coisas se harmonizarem. Se tivermos o fim desse esquema, pode crer que já não estaremos mais nesta dimensão, e sim em outra. Tanto é que na física existe a dualidade onda-partícula, também chamada de dualidade onda-corpúsculo ou dualidade matéria-energia. A dualidade onda-partícula é uma propriedade física com dimensões atômicas, que é a propriedade dos entes físicos possuírem tanto partículas como ondas. Muita coisa que se refere à dualidade pode ser compreendida a partir do conhecimento dos hemisférios cerebrais. Os 2 hemisférios cerebrais, esquerdo e direito, interagem o tempo todo, embora cada um tenha suas funções próprias. No entanto, a maioria das pessoas tende a usar mais um hemisfério do que o outro. O hemisfério esquerdo controla essencialmente a palavra, adiciona, mede, arquiva e cronometra. É o arquivista, o oficial da fragmentação. Já o hemisfério direito, por sua vez, é contextual, relacional
pensa em imagens, vê o todo e detecta padrões. Ele dá à linguagem uma inflexão emocional. Se realmente for tomado como certo conhecimento sobre este assunto, pode-se dizer então que o esquerdo lida com as experiências presentes, comparando-as com as experiências anteriores, classificando-as. O direito responde à novidade, liga os opostos, é o que completa o holístico. É como se o esquerdo tirasse fotografias e o direito assistisse a filmes. É por isso que vejo a necessidade de se treinar a harmonia entre os dois hemisférios cerebrais. Contextualizar é mais do que preciso, mas a escola ainda não deu conta disso. Ela é fruto de um sistema fragmentador e não consegue ensinar muita coisa além do que ele permite. Criamos essa realidade para experimentarmos algumas coisas, e nesta realidade uma constante vem a ser a dualidade. Na dualidade está todo o underground que nos prende a este mundo. Os deuses sinistros acentuaram essa percepção da dualidade entre os homens. Esta é uma das artimanhas usadas pelos deuses e seus asseclas encarnados na matéria, visando a escravidão da alma humana. Muitos governos sabem que dividindo a população fica difícil dela se unir contra eles. É um recurso muito usado por regimes comunistas ou fascistas. Dividem ricos e pobres, homens e mulheres, negros e brancos, héteros e homossexuais e por aí vai. Mas é dando atenção aos nossos sentidos que nos tornamos comandados por eles e nos sujeitamos à dualidade, da qual somente podemos nos libertar mediante uma ampliação da nossa consciência, deixando de sermos apenas ego e nos tornando apenas o eu real, a consciência cósmica. Podemos dizer que existe um parasita que domina a nossa mente na maioria das vezes. Assim, você quer provas ou argumentos sólidos para embasar essa teoria, não é? Pois bem, toda infecção se demonstra por meio de sintomas visíveis. Devemos considerar então que certos comportamentos e certas formas de pensar, em particular as ideologias religiosas e políticas, seriam sintomas de uma invasão estrangeira na mente humana. Muitos têm a sensação de que algo distorce a nossa percepção da realidade, e muitas vezes como que andando em círculos em relação ao nosso conhecimento. Há ainda a visão de positivo e negativo. O positivo precisa do negativo para existir e funcionar no mundo tridimensional. Qualquer eletricista vai confirmar isso para você. É como já dizia Lulu Santos em uma de suas canções: não haveria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Aqui convém apresentar o quarto princípio hermético, o da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem seu oposto, o igual e o desigual. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio é bastante simples e ao mesmo tempo complexo, e contém o axioma hermético dos opostos, ou seja, dos polos que regem toda a vida manifestada tal como nós a conhecemos. O princípio de polaridade explica, por exemplo, que luz e obscuridade são da mesma natureza, manifestada em variações e graus diferentes. Explica também que o amor e o ódio são dois estados mentais em aparência totalmente diferentes, mas em realidade com natureza igual, exprimindo somente o mesmo sentimento em graus diferentes. Não é que existe um opositor oficial para estragar as coisas, entende? É que é próprio do mundo tridimensional apresentar a dualidade a fim de que o ser evolua em consciência cada vez mais ampla por meio das oposições enfrentadas. Na história da humanidade, por exemplo, toda vez que um iluminado transmitia aos seus contemporâneos a verdade sobre a fonte de tudo o que é, logo apareciam indivíduos que desvirtuavam os ensinamentos transmitidos segundo suas próprias interpretações e superstições. Aconteceu com praticamente todos os caminhos espirituais da antiguidade. Os hebreus, principalmente influenciados pela egrégora formada para ancorar o arconte Jeová, teve em seu século sacerdotes que nada mais eram do que malignos sanguessugas de seu próprio povo.
A conjura ali estava presente para imprimir na mente coletiva da humanidade a ideia de um Deus que nada quase tem a ver com a fonte primordial da emanação de todas as coisas. É bem aparente a percepção de que a visão de Deus, de Jesus, o Pai, difere por demais da visão de Deus do Antigo Testamento. Marcion, um gnóstico combatido pelos padres da Igreja, não reconhecia nenhum evangelho a não ser algumas epístolas de Paulo, que rejeitava completamente o antropomorfismo do Antigo Testamento e que traçou uma firme linha divisória entre o antigo judaísmo e o cristianismo. Não vendo Jesus nem como rei, Messias dos judeus, nem como descendente de Davi, não estando de forma alguma conectado à lei dos profetas, mas um ser divino enviado para revelar ao homem a religião espiritual completamente nova e um Deus de bondade e graça, até então desconhecido. Para ele, o Senhor Deus dos judeus, o Demiurgo, na verdade, era totalmente diferente e distinto daquela divindade que enviou Jesus para revelar a verdade divina e pregar a boa nova, para trazer a reconciliação e salvação para todos. Valentim, um pensador cristão, estabeleceu sua doutrina no ano de 140 d.C., explicando a origem da criação de forma bem particular. Foi excomungado várias vezes pela igreja da época. Segundo ele, o comportamento de Jeová levou-o a concluir que o Altíssimo nada tem a ver com Jeová, mas que este Deus iracundo da lei foi um dos deuses antigos e criador do mundo material. O Demiurgo, segundo Platão, que se manifestou a Israel, se apresentando como sendo o Todo-Poderoso, prometendo um reino terreno e eterno, e um Messias que haveria de reinar sobre as nações com vara de ferro, que é o Messias dos Salmos 2 e que não veio. Valentim teve muitos seguidores e sua doutrina durou vários séculos. Nasceu no ano de 85, quando muitos apóstolos de Cristo ainda estavam vivos, e morreu no ano de 160 d.C. Ptolomeu, importante discípulo de Valentim, escreveu discutindo a inspiração da lei do Velho Testamento, provando que esta não era de origem exclusivamente divina, baseado em João 1,17, onde se diz que a verdade e a graça não são da lei. Os valentianos consideravam Jeová como cosmocrator, ou seja, o criador da matéria corruptível e tudo o que há nesse mundo. Cerinto, entre os anos de 81 a 96, foi o primeiro teólogo judeu que ensinou a distinção entre Deus, o Pai de Jesus Cristo, e o Deus Demiurgo, Javé Jeová, criador do mal e do mundo material. Esta também foi a saga dos Templários. Os Cavaleiros Templários, conforme é sabido, foram alojados pelo rei de Jerusalém, Balduíno II, em dependências situadas junto à cúpula do rochedo, onde o rei Salomão sediara o seu templo, daí a denominação de Templários. Durante escavações no local, eles encontraram manuscritos hebraicos que foram enviados ao erudito Etienne Harding, que os traduziu. Verificou-se então que eles haviam sido escritos pelos espiões judeus, relatando ao clero judaico o procedimento do maldito Manzer, filho de Meretriz, Yeshua, e suas blasfêmias contra o Deus de Israel, exatamente pela postura já citada do mestre. Tudo o que estava exposto no documento estava em completa contradição com os ensinamentos da Igreja, que, segundo eles, é uma grande falsificação dos ensinamentos do Cristo. Para eles, o documento denominado Antigo Testamento, falso e injurioso em algumas partes, que atenta contra o Deus verdadeiro, jamais poderia ter sido incluído junto ao Novo Testamento. Também, pelo mesmo motivo, os cátaros, ou albigenses, rejeitaram o Antigo Testamento e preferiram serem imolados nas fogueiras do Santo Ofício a compactuarem com os absurdos nele contidos. Foi por isso que os templários se negaram a participar da cruzada contra os cátaros. Também fica bastante nítida a intenção dos templários ao terem instituído o seu chamado ao combate, onde proclamavam: Viva Deus, Santo Amor!
Com tal chamado, eles se dirigiram à verdadeira fonte criadora, rejeitando o Deus vingador e assassino no Antigo Testamento. Entende agora o porquê da eliminação dos Templários? No próximo bloco, vamos explanar os motivos disso ter acontecido. Não saia daí, o Despertar dos Deuses volta já. Olá, caros irmãos dimensionais, eu sou Evandro Lustosa, criador e administrador do CCU Consciência Cósmica Universal. Hoje eu estou aqui para fazer um convite especial para todos vocês que ainda não fazem parte da grande família CCU. Nos procure nas redes sociais, Facebook e YouTube, nesses links que aparecem aqui embaixo. Deixe suas opiniões, críticas construtivas, sugestões para os próximos programas e temas que vocês gostariam que eu abordasse, além de compartilhar conosco todo o seu conhecimento. O CCU foi criado para ajudar você, dimensional, que começa a despertar para novas realidades, a entender o processo que estamos passando e tudo que somos capazes de fazer. Então não deixe de acompanhar os nossos vídeos, as nossas postagens, comente também conosco, divida o seu conhecimento, aprenda e ensine. Nossos canais são abertos a todos aqueles que querem dividir conhecimento, ensinar e aprender. Eu quero agradecer a participação de todos vocês no CCU e ao imenso carinho que recebo diariamente pelos comentários que vocês fazem nos vídeos. E dizer também que aqui no CCU você está em casa, você está entre os seus. Não se sinta estranho por sentir, ouvir ou ver coisas que a grande maioria das pessoas ainda não entendem. Todos terão o seu momento certo de despertar. Agora continuemos assistindo ao 7º programa com o tema A Conjura, aqui pelo CCU, Consciência Cósmica Universal, o seu canal do conhecimento. Estamos de volta para o terceiro bloco de O Despertar dos Deuses. No bloco anterior, esboçamos um caminho pelo qual os valentianos, seguidores de Valentim, um pensador cristão, não acreditavam no Velho Testamento e atribuíram a Jeová a culpa de ser o criador da matéria e do mal como o conhecemos. Assim também como os cátaros, que não aceitavam o Antigo Testamento e preferiram ser queimados nas santas fogueiras a compactuarem com o que eles consideravam como difamação do Deus verdadeiro e a distorção da verdadeira palavra santa. Levantamos a primeira questão sobre a eliminação dos Templários, e é o que vamos abordar com mais detalhes agora. Vejamos um resumo dessa balbúrdia. 1. Jeová promete a Abraão uma terra que já estava ocupada por outros povos. 2. Para ser adorado como verdadeiro Deus, provoca o cativeiro dos hebreus por 400 anos e depois escala Moisés para os libertar. 3. Após as chacinas na Terra Prometida, perpetradas por Josué e mais tarde pelo implacável rei Davi, alimentadas pela egrégora dos caídos, o povo hebreu iniciou seu próprio calvário sobre diversas denominações, cuja última foi a dos romanos e que culminou com a diáspora, onde estava o arconte de Jeová nessa hora. 4. Depois de abandonar os hebreus à própria sorte, o mesmo arconte resolveu acompanhar a igreja formada sob a égide de Constantino. E não podemos deixar de reparar as atrocidades que este conluio trouxe ao mundo. 5. Depois surgiu a Reforma, momento que se podia mudar radicalmente a face do cristianismo imposto, mas que não ocorreu. Alguns erros permaneceram. Temos hoje a eclosão de alguns movimentos evangélicos absurdos, chegando ao ponto de algumas denominações cometerem os mesmos erros que a Igreja Romana fazia na época medieval. Sem falar na esfoliação que eles fazem aos seus seguidores, principalmente com auxílio da lavagem cerebral. A mudança radical aconteceu também e principalmente com o cristianismo, um exemplo bem claro de uma conjura contrária. Jesus, o Cristo, iluminado pelo Espírito como nunca houve igual na história humana, foi o iniciador de um movimento chamado, em seus primórdios, de O Caminho. Foi realmente um divisor de águas na história da humanidade. Ele se serviu de uma técnica muito usada pelos gigantes do Espírito ao longo da história da humanidade, que usavam metáforas, parábolas e alegorias,
a fim de criarem nos ouvintes uma imagem mental do que devia ser aprendido. Jesus Cristo foi o grande mestre no uso dessa técnica. Ele lança mão de parábolas. Sem fugir da lógica, ele lança mão do que há de mais profundo no senso comum. Quem não consegue entender que, assim como os pescadores pescam peixes em suas redes, os missionários de Cristo devem conquistar discípulos com a rede do Evangelho? Qual pessoa não entende que, assim como o fermento faz o pão crescer de dentro para fora, a força do Evangelho de Cristo vitalizará da mesma forma o reino do Espírito entre os homens? Jesus fala do que é comum aos pescadores, do que é comum aos agricultores, às senhoras do lar. Assim, ele construía na mente dos ouvintes uma imagem mental que os levava a uma melhor compreensão dos assuntos espirituais. Por muitos séculos, a atenção da humanidade foi focalizada em Jesus Cristo como sendo apenas o Salvador do homem. Contudo, há muito mais nos evangelhos do que aquilo que os teólogos de plantão descortinaram para nós. Onde estava ancorada a autoridade de Jesus? A resposta muito simples é aquela que coloca sua autoridade em Deus, como se Deus estivesse em pé atrás dele. Ou ainda explica essa autoridade como simplesmente sendo carismática. Mas Jesus nunca afirmou: assim diz meu Pai, assim diz o Senhor. Ele falava como quem tinha autoridade. Muitas vezes ele também apelava para a autoridade divina presente nos corações de seus ouvintes. É algo novo que acontece com Jesus. Todo o seu ensinamento está baseado no fato de que cada um de seus ouvintes, meretrizes, proscritos da sociedade, homens simples, doutores, é a própria voz do indivíduo, do espírito dentro deles que fala. Ele lança mão de parábolas para ensinar a dimensão do espírito às pessoas de sua época e das épocas vindouras. As parábolas de Jesus dependem do senso comum desse espírito que recebemos da fonte, de modo que podemos conhecer o todo a partir de dentro. Elas pressupõem que podemos conhecer a mente divina por meio de atividades tão simples como pescar, amassar o pão ou plantar sementes. Elas afirmam que podemos conhecer a mente divina e viver de acordo com este conhecimento. Mas enfim, por que alguém não vive de acordo com esse senso comum que compartilhamos com todos os seres humanos e até mesmo com outros seres vivos? É porque somos intimidados pela pressão pública, pela opinião pública, nos levando a acreditar que as coisas do Espírito estão muito distantes de nós. Jesus, como quem insere uma cunha entre o senso comum e a opinião pública, é verdadeiramente uma saída da hipnose coletiva. As pessoas foram então tomadas pelo entusiasmo, que literalmente significa força divina. Podiam levantar e caminhar, malgrado as dificuldades que apareciam. Era o que ele chamava de o poder da fé, o que era nada mais, nada menos que o poder da imaginação exaltada por uma vontade forte. Jesus concedia poder aos outros, e isso é tido como muito perigoso numa sociedade controlada. Por causa disso, se viu em apuros com o poder estabelecido da época, tanto político como religioso. Nada é mais opressor do que as ficções criadas pelas autoridades de uma sociedade. Porém, nada é mais libertador das opressões do que o senso comum usado e aproveitado de forma correta. É o que Jesus sabia fazer muito bem. Usava o senso comum de uma forma ordenada. O problema é que a maioria das pessoas tem preguiça de pensar de forma lógica e ordenada. Tem fobia de usar a reflexão diante de qualquer realidade. Mas nada que um bom estudo e um pouco de força de vontade não resolva. O mestre sempre disse: você pode fazer o mesmo que eu fiz. Na verdade, eu vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Mas o poder autoritário sempre procura afastar as pessoas do que o mestre falou. Coloca-o num pedestal distante das pessoas, e o contato delas com ele acaba se dando somente via intermediários, via sacerdotes e pastores. Isso somente acontece devido à falta de coragem e de ousadia que os homens têm de assumirem sua responsabilidade perante o processo de sua própria evolução. Você se lembrou que foi dito antes, em um de nossos primeiros programas?
de que o homem abdica de seu poder espiritual em favor de outro? Enfim, nossa principal tarefa, segundo o ensinamento do Mestre Jesus, é a descoberta do Cristo na própria consciência. Ele é a presença divina no nosso âmago, a elevação de nossa consciência para o que há de mais sublime, puro e harmonioso. É isto que aprendemos com Jesus, a elevação da nossa consciência comum para o nível da consciência crística, a mais elevada e perfeita consciência da presença do Todo e da nossa união com Ele. Mas, como tudo tem seu contrário, surgiu logo após a partida do iniciador do movimento o espírito de anticristo. Alguns líderes que sucederam o Mestre começaram a pregar mais sobre sua morte e ressurreição do que o principal, que era sua mensagem sobre a irmandade dos homens provindos de uma fonte única. Falaram muito também sobre o halo salvação, a salvação do homem por outra pessoa, no caso Jesus. Mas essa ideia vem da teologia antiga, desvirtuada, que considera o homem como desligado totalmente da divindade. Assim sendo, é óbvio que ele não tem condições de sair da situação de queda por si mesmo. Mas a nova teologia, a teologia cósmica, ensina que o homem sempre está unido à divindade em seu interior, apenas pensando estar dela separado. Assim sendo, é no homem próprio que está a sua salvação. É pela consciência que ele caiu nesse estado, e será pela consciência que deste estado ele sairá. O cristianismo não era para ter templos, visto que o Mestre Jesus tinha repúdio pelas abominações que se fazia no templo de Jerusalém. Os primeiros cristãos se reuniam nas casas. Era o caminho espiritual mais familiar, mais humano. Essa postura também favorecia a união dos cristãos, já que eles eram perseguidos pelo Império Romano da época e podiam manter suas reuniões escondidas nas casas de família. Mas o golpe melhor e maior veio no século II, depois de Cristo, com o imperador Constantino. A Igreja Católica, tanto em sua vertente ortodoxa oriental quanto em sua vertente romana, declara que sua origem está diretamente ligada ao próprio Jesus Cristo, nos anos 30 de nossa era, aproximadamente. Ela proclama a si própria como a igreja pela qual Jesus Cristo morreu, a igreja que foi estabelecida e construída pelos apóstolos. Mas hoje nós sabemos muito bem que essa não é a verdade. Que fique bem claro que o intuito do projeto Despertar dos Deuses, assim como do autor Eugênio Christi e de minha parte, jamais será difamar a Igreja Católica, mas antes fazer com que busque sua purificação, deixando de ser esta Igreja uma instituição quase secularizada e voltando para o caminho, nome do movimento iniciado por Jesus. Embora na sua vertente ocidental, romana, tenha perdido seu verdadeiro esoterismo e a real iniciação dos mistérios, manteve a sucessão dos sacerdotes de Cristo. Mesmo uma leitura superficial do Novo Testamento irá revelar que a Igreja Católica não tem na totalidade sua origem nos ensinamentos de Jesus ou de seus apóstolos. No Novo Testamento não há menção a respeito do papado, da adoração de pessoas santas e imagens, nem mesmo de se pertencer obrigatoriamente a um grupo de cristãos. Mas em que está alicerçada a totalidade dos ensinamentos dessa igreja? Bom, é o que vamos abordar na sequência desse 7º programa com o tema A Conjura, em nosso próximo encontro que você não pode perder. Amado seja em sua manifestação divina. Então não se esqueça, seja luz, seja amor.